Capítulo 1012. Prezado Sr. Azik. Desde que setembro começou, a temperatura de Backlund vem caindo dia após dia. Recentemente, já é possível ver idosos usando luvas ao ar livre. Assim como no ano passado, a poluição começou a envolver a cidade. Isso aconteceria 1 a 2 dias por semana, ou até mais. É evidente que as medidas ambientais que regem a poluição atmosférica não são algo que possa ser resolvido num ou 2 anos. Isso levará pelo menos 5 anos. Algo que deveria valer a pena ficar feliz é que o cheiro forte no ar já diminuiu significativamente. Meu amigo sanguíneo está muito satisfeito com esse clima. Outra mudança agradável é que cada vez mais estudantes, carteiros e trabalhadores técnicos compraram bicicletas. O número de carruagens nas ruas diminuiu, o que significa que o cheiro das fezes dos cavalos e o fedor que trazem já não são o principal poluente do ar de Backlund. Claro, eles ainda ocupam uma posição bastante importante. Como você sabe, aqueles cavalheiros e damas que têm grande consideração por sua posição não baixariam casualmente seus próprios padrões dentro de um ano. No entanto, com base em minhas observações, seus filhos estão gradualmente tendo um interesse crescente por bicicletas. Tenho levado uma vida normal durante esse período. Vou à Catedral do Santo Samuel e à Fundação de Caridade para bolsas de estudo de Loen algumas vezes por semana, participando de suas atividades e doando dinheiro continuamente. Ocasionalmente visito o clube de turf, assisto peças e orquestras, ou jogo cartas ou golfe no clube. Nos fins de semana, participo de bailes, banquetes ou salões de dança. Esqueci de mencionar que já comprei uma mansão. Anteriormente pertencia ao Duque Nigan e é chamado de Maigur. Possui excelente vinhedo e cervejaria, além de uma enorme floresta e plantação. Pode ser usada para agricultura e caça. Seu edifício principal tem um enorme formato retangular com 4 andares. Tem um grande número de quartos, e um passeio casual pelo lugar sem sair pela porta me levaria mais de 10.000 passos. Ao mesmo tempo, possui também um grande número de esculturas, pinturas a óleo, decorações e talheres requintados. É simplesmente palaciano. Talvez minha descrição seja um pouco exagerada. Afinal, nunca vi um palácio de verdade. Esta também é a primeira mansão que possuo. Ainda me lembro da minha época em Tingen. Eu morava em um apartamento alugado com apenas 2 quartos com meu irmão e minha irmã. Todos os dias dormíamos com cheiro de carvão. A mansão foi apresentada pelo general de brigada Conas Kilgore. Custou-me 20.000 libras. Você não precisa se preocupar com minha situação financeira. Ganhei uma grande soma de dinheiro com o continente sul e também vendi alguns itens místicos. Atualmente, ainda tenho mais de 17.000 libras em dinheiro e 15.000 libras em barras de ouro, incluindo diversas moedas de ouro, soles e centavos. Estou bastante satisfeito com Maigur e enviei meu antigo valete, Richardson, para ser o administrador da terra. Já é outono e vou convidar os hóspedes para passarem um fim de semana agradável por lá. Espero que Richardson possa fazer os preparativos adequados. O mundo misterioso em Backlund não mudou por enquanto. Espero que continue assim. O espelho mágico que mencionei anteriormente foi restaurado ao normal. No entanto, parece ainda sofrer de estresse pós-traumático devido aos danos que Amon lhe causou. Enquanto eu questionar sobre o que aconteceu, ele mudará automaticamente a cor do texto e dará uma resposta errada e solicitará repetidamente que eu o elogie. Ele também tem opiniões diferentes sobre deixar a Igreja do Vapor. Parece ter decidido ficar mais um pouco, acreditando que assim estaria mais seguro. Ele até pensou em mostrar seu perigo e se tornar um artefato selado de grau 1.
Devo dizer que sempre me surpreendo com a forma como pensa. Graças a algumas de suas respostas, encontrei uma maneira de criar a escuridão pura. É criá-la com o amuleto do domínio da noite eterna que possui propriedades do mundo dos sonhos. É considerada uma resposta da deusa da noite eterna e é categorizada como pura escuridão. Além disso, após repetidos testes, finalmente descobri como esculpir os símbolos da divindade através da cogitação e criar o item que desejo. Ao escrever isso, Klein, que estava sentado no sofá enquanto usava a coxa como mesa, parou de escrever e esfregou as têmporas. Falhas repetidas implicaram na perda repetida de vermes espirituais, e cada separação foi um golpe prejudicial para o seu corpo espiritual. Demorou muito para se recuperar. Portanto, para evitar acidentes, Klein nunca se esforçou ao máximo. Depois de separar 3 ou 4 vermes espirituais, ele escolheria descansar alguns dias antes de iniciar o processo de gravação. Essas pausas deram tempo para ele dominar o método e criar um produto acabado. Olhando para o diamante retangular ao lado dele, ele viu camadas de símbolos complicados que se estendiam para o vazio a partir da luz constantemente refratada. Sua cabeça estava um pouco tonta, como se estivesse testemunhando uma parte da história. Vou chamá-lo de amuleto ontem mais uma vez. Klein retraiu o olhar e continuou escrevendo. As regiões costeiras tiveram outra tempestade se formando. As 2 casas do reino entraram na fase tradicional de debate de projetos de lei. Com os passos do novo ano se aproximando e ficando mais altos, fico preocupado por algum motivo desconcertante. Que você se recupere rapidamente e acorde logo. Seu eterno aluno, Klein Moretti. Guardando a caneta e dobrando a carta, Klein soprou o apito de cobre de Azik e convocou o mensageiro esqueleto que tinha quase 4 metros de altura. Ao contrário de antes, este mensageiro mostrou apenas a cabeça e um braço. O resto estava sob as tábuas do 2º andar. Isso fez com que parecesse significativamente mais curto que Klein. Afinal, agora mal sou considerado um abençoado da morte. Klein entregou a carta ao mensageiro enquanto a observava se desintegrar em ossos, jorrando para o chão como uma cachoeira. Depois de fazer isso, pegou o pingente ontem mais uma vez no apoio de braço. Este foi seu primeiro produto de sucesso e ele planejou usá-lo primeiro. Afinal, fazer tudo de novo era fácil agora que ele tinha experiência. Quanto a saber se emprestar força de seu eu do passado representava algum perigo, Klein já havia realizado uma adivinhação acima da névoa cinza com antecedência. Ele acreditava que se envolvesse o verdadeiro louco ou o dono da porta de luz, então ele teria o espaço misterioso acima da névoa cinza para protegê-lo. E o resultado da adivinhação foi que era muito seguro. Depois de olhar para o amuleto em forma de diamante por alguns segundos, Klein não hesitou mais. Ele abriu a boca e disse uma única palavra no antigo Hermes: história. Ele havia tentado isso no mundo real e não acima da névoa cinza porque temia que o mundo misterioso cortasse a conexão com o passado. Em meio ao eco da palavra chocante, Klein injetou sua espiritualidade no amuleto ontem mais uma vez. A luz com tons de pele clara se iluminou, iluminando o ambiente. Vagamente, uma cena passou pelos olhos de Klein. Era ele dançando tranquilamente com Dali Simone ao lado do cadáver de Inci Zanguil. Era o Duane Dantes, de costeletas grisalhas e extremamente bonito. Era German Sparrow pressionando sua cartola enquanto pousava no Tulipa Negra graças às bênçãos do vento. Era o Sherlock Moriarty quem lutou durante a descida do meteoro. Era Klein Moretti quem convocou a luz do sol quando ouviu o choro do bebê na companhia de segurança Espinho Negro. Era o pálido graduado universitário quem ergueu o revólver e apontou-o para a têmpora.
Além disso, todas as cenas desapareceram. Tudo o que restou foi a névoa branco-acinzentada. E somente quando os poderes do amuleto se esgotaram é que Klein se viu no fim daquela névoa. Na verdade, minha transmigração está relacionada com a névoa cinza, aquele espaço misterioso e aquela estranha porta de luz. Isso basicamente confirma a teoria. Eu estava dormindo em um casulo no passado, pendurado acima da porta de luz. Não tenho ideia de quanto tempo fiquei nesse estado. Em comparação com a primeira vez que viu a porta de luz, Klein, que havia feito a confirmação, permaneceu calmo como se já esperasse por isso há muito tempo. Ufa! A seguir, farei 2 amuletos de ontem mais uma vez para Will. Esse amuleto não tem muita utilidade para mim. Não irei visitá-lo esta semana. Será suspeito se eu lhe der sorvete toda semana. A empregada deles já está me olhando de uma forma estranha. Além disso, como dominei o método de gravação do símbolo da divindade por cogitação, posso antecipar a criação das balas extraordinárias feitas com os vermes do tempo. Sim, Leonard disse que visitará Tingen nos próximos dias. Vamos ver se o poder do emblema sagrado do Sol Mutante pode ser roubado. Klein esfregou a testa e saiu do sofá. Em uma reunião de tarô anterior, Leonard já o havia informado sobre os 4 tipos de símbolos de divindade e padrões mágicos que aprendeu com Palais Zoroaster. Eles vieram do domínio dos saqueadores, e dizia-se que um deles era capaz de confundir o inimigo, fazendo-o cometer erros de julgamento. Outro era roubar 3 poderes Beyonder que o alvo havia usado anteriormente, começando com o poder mais recente. O terceiro faria com que o inimigo perdesse bastante vitalidade se pudesse ser afetado, fazendo-o entrar em um estado envelhecido. Finalmente, um deles poderia criar vermes do tempo que não duraria muito. Eles parasitariam secretamente o corpo do alvo e permitiriam que o usuário do amuleto os controlasse. Entre os 7 vermes do tempo restantes que Klein tinha, ele já havia transformado 3 em amuletos do sifão do destino e deu um para a senhorita Justiça e ficou com 2. Isso também significava que ele ainda tinha 4 vermes do tempo, permitindo-lhe experimentar cada um dos 4 efeitos. É claro que sua intuição lhe dizia que as chances de um produto bem-sucedido não eram garantidas. Quanto aos 2 vermes do tempo de Leonard, um deles foi transformado em um amuleto sifão do destino. Ele seguiu as instruções do mundo German Sparrow para orar ao Senhor Louco e recebeu uma resposta. O outro contou com a ajuda de Palais Zoroaster para criar um amuleto parasita. Depois de se ocupar com uma série de tarefas, já era noite. Klein teve 5 sucessos e um fracasso. Ele obteve 2 amuletos ontem mais uma vez, uma bala de parasita, uma bala de engano e uma bala de privação. A única falha foi a bala do envelhecimento, aparentemente devido à incapacidade de usar poderes suficientes do espaço misterioso acima da névoa cinza. Olhando para as 3 balas de aparência semelhante que eram uma mistura de transparência ou translucidez, Klein soltou um suspiro de alívio. Ele pegou o sentença de morte e carregou a bala. No revólver havia 3 de suas balas de controle espiritual. Depois de limpar o altar, ele saiu da sala e seguiu para o 2º andar. Ao entrar no refeitório, disse ao mordomo Walter que o esperava: convide pessoas para uma caçada no fim de semana na periferia da cidade usando a lista de nomes. Sim, senhor, Walter já estava preparado para isso, permanecendo severo e sério. Cidade de Tingen, Rua Zutland, número 36. Leonard desceu da carruagem enquanto olhava para um prédio recém-construído com uma expressão confusa. Ele momentaneamente se esqueceu de entrar. Ponto.